Olá, estamos começando mais uma Agenda Econômica e neste programa vamos falar de organização das contas públicas. Nomes e métodos variam. Entre os anos 2000 e 2016 foi responsabilidade fiscal. De 2017 a 2022, teto de gastos. Agora vamos inaugurar a fase da âncora ou arcabouço fiscal. Mas o que é realmente e para que serve esse mecanismo? Para traduzir para o economês, do economês para o português direto, recebemos aqui no estúdio o consultor do Senado, especialista em orçamento público, Fernando Moutinho. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Olá, Antônia, obrigado por vocês me receberem aqui. Eu queria então que você começasse, assim, eu não falei na apresentação, mas eu vou falar agora. Você preparou um estudo bastante amplo, comparando mecanismos em vigor no mundo inteiro, né? Esse estudo foi terminado no começo do mês de março. O que você descobriu aí nesse estudo? O que a gente deve esperar? O que seria bom para o Brasil? Já existe uma relativa quantidade grande de trabalhos examinando esse tema no mundo, né? O que eu fiz nesse texto foi tentar extrair os elementos principais dessas experiências e aplicar ou comentar aquelas propostas que existem, né, que existem colocadas. Um texto que as informações eram até janeiro de 2023, e fazer alguma comparação com base nesses critérios, né? O que é que você abriu a nossa conversa com essa ideia, né? O que é isso, né? Para que serve? Né? A ideia que vem sendo amadurecida no mundo inteiro ao longo de 20 ou 30 anos é que os mecanismos tradicionais de votação do orçamento, ano a ano, né, eles têm gerado, em todas as economias, desenvolvidas ou não, eles têm gerado uma tendência de desequilíbrio, né, de chegar a situações de excesso de gastos, normalmente, ou seja, que aqueles que decidem o orçamento, aqueles que decidem a alocação do dinheiro público, impostos e despesas públicas, né, têm um incentivo a exceder, né, as possibilidades, né, e tentar gastar mais do que aquela estrutura econômica e de impostos permite. Então, começaram a aparecer, e agora estão bastante mais sistematizados, bastante mais organizados, né? Estruturas maiores ou um pouco mais complexas do que simplesmente a votação do orçamento anual, que permitem verificar ou conversar, né, de uma maneira mais transparente e mais confiável ao longo do tempo, quais são os resultados, né, desse esforço de elaboração do orçamento e de decisão, né, que na verdade é a decisão de distribuição, né, a decisão de para quem vai, de onde sai o dinheiro, de onde saem os recursos e para onde vão os recursos que o governo maneja. Isso tem a ver com a aposentadoria, isso tem a ver com o imposto que você paga, isso tem a ver com a obra que vai ser feita no seu município, ou seja, é um processo que tem um efeito de distribuição e redistribuição de renda muito forte, né? Quem é que começa esse processo no mundo? Porque a gente tem, assim, essa economia moderna que a gente conhece, ela se organizou muito no pós-Segunda Guerra Mundial, né? E ali você teve a criação ou o implemento dos bancos centrais, você teve vários pactos internacionais, você tem aí uma série de coisas que o mundo foi meio que reconstruído desse ponto de vista. Quem começou esse processo desse controle das despesas públicas? Eu não gosto de usar muito a palavra gasto, porque parece que tudo é gasto, né? Eu vejo gasto como desperdício. Exato. Aí você tem investimento, você tem o uso diário. Como é que começa isso? Rapidinho para a gente. De fato, historicamente, isso começou a ser discutido, esses mecanismos plurianuais ou que vão além da decisão do orçamento naquele momento, eles começaram a ser debatidos quando, no final dos anos 70 e no início dos anos
80, as economias desenvolvidas começaram a ter uma crise fiscal muito forte. Estavam gastando, né? Mais do que, muito mais do que arrecadavam. Bastante mais do que arrecadavam, né, os estados nacionais. Né? Então, as primeiras experiências vieram em alguns países europeus, Suécia e Nova Zelândia, né, que é tido como o país que mais pioneiramente começou a trabalhar nisso. E, a partir daí, a disseminação disso foi muito grande. Hoje, praticamente, todos os países da OCDE têm algum tipo de regra ou algum tipo de padrão, né, padrão de definição das finanças públicas que vai além do simples procedimento, do simples ritual de votação do orçamento a cada ano. O objetivo é manter o equilíbrio, mas também gerar uma poupança futura, porque o que se diz os governos vão fazendo projetos, vão desenvolvendo mecanismos, né, de bem-estar social, mas se isso for seguindo, você vai em algum momento ter dívida. O objetivo qual é? De arcabouço fiscal, de teto de gastos, e aí depois eu queria que você falasse um pouquinho desses mecanismos especificamente. Isso. A ideia é que a despesa pública, a prestação, né, de serviços públicos, né, ela tenha um mecanismo de financiamento claro e sustentável. Né? Ou seja, como existe, e de fato existe, a tendência, né, dos decisores políticos, né, executivo, legislativo e às vezes até judiciário, né, a cada ano tentar arrancar o máximo possível de gasto, de benefício em favor de si próprios ou de terceiros, né, e reduzir ao máximo, né, o custo disso na forma de impostos. Né. Então, você gera uma série de desequilíbrios, né, que fazem com que aquele nível dado de despesa ele não tenha uma fonte de financiamento clara. Então, ou ele se descarrega, a variável de ajuste, né, o escape é a dívida pública hoje, até um certo ponto isso é possível, ou então se transforma em inflação. Né? No Brasil, até historicamente, os desequilíbrios se resolviam com a emissão de moeda. Né? Porque essa emissão de moeda significa dívida para o governo federal. Exato. No caso de um mecanismo inflacionário, simplesmente, uma emissão de moeda descontrolada, ela é um tributo, porque ela acaba, ao alterar os preços relativos, ela acaba dando um poder aquisitivo muito maior para o Estado que está realizando a despesa e ao perder poder aquisitivo, acaba tributando, acaba tirando renda de quem não tem essa capacidade de emitir a moeda ou quem não tem a capacidade de ter investimento, impor preços. De ter poupança. Exatamente, de impor o seu preço. Cai realmente no bolso do cidadão comum, do trabalhador assalariado. Cai realmente no bolso do cidadão comum. Né? E uma crise de dívida também. Né? A gente viu, por exemplo, na Argentina, está vendo na Argentina, né? Esse processo de desequilíbrio está acontecendo muito nitidamente hoje na economia argentina, por exemplo. Né? Então, a ideia é em todos esses mecanismos, a ideia é colocar uma trajetória clara, né, compreensível e negociada de quem vai pagar, né, quem vai receber e quem vai pagar da ação estatal. Ok. Então, vamos sair um pouquinho dessa parte mais teórica, vamos vir para a prática brasileira. Okay. A gente teve aí em 2000 a instituição, a votação no Congresso, a apresentação pelo então presidente da República, que era Fernando Henrique Cardoso, a votação e aprovação aqui no Congresso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vigorou até 2016, quando foi criado o teto de gastos. E aí o teto, ele na verdade, funcionou 2017, 2018, e daí para diante ele já foi furado sistematicamente ano a ano, e agora o novo arcabouço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse percurso, o que aconteceu com a Lei de Responsabilidade Fiscal, qual foi a importância dela, e ela deixou de funcionar ou ela deixou de ser aplicada, porque eu já ouvi alguns economistas, mesmo aqui na agenda, que dizem que a Lei de Responsabilidade Fiscal funciona muito bem se for integralmente aplicada, mas não é. Explica isso. Para fazer essa avaliação, é interessante apontar qual é a percepção do que deveria ser. Né? Idealmente, essas experiências estão convergindo para
um processo, né, de gestão disso. Eu sinalizo, né, qual é a situação, eu inicio por uma situação desejável, por um objetivo, né? Esse objetivo atualmente na maior parte dos casos, e aparentemente a maioria das propostas sobre esse mecanismo novo no Brasil está apontando, um determinado nível de dívida. Ou seja, eu não devo passar de um determinado nível de dívida. Se esse valor varia loucamente de país para país. O Japão tem uma dívida de 200% do PIB e ninguém está nem aí para isso. A Itália tem uma dívida de 180% do PIB e se considera muito problemático. Então, nós temos alguma coisa como 56% do PIB. Então, esse valor, né, ele é amplamente debatível, tá? Não tem uma definição, mas espera-se que um mecanismo desses explicite, através de executivo e legislativo, explicite um nível desejado de dívida. Então, isso é uma decisão política. Isso é uma decisão política. Quanto o país vai política. Dever? Por que no Brasil 200%, por que no Japão 200% de dívida não é nada, na Itália 178% é muita coisa e no Brasil 56% já está todo mundo pulando? Exatamente, porque isso é uma avaliação política em relação à capacidade de honrar ao volume de poupança que o país faz, ao volume de reservas que o país tem. Então, esse debate... Para ser redundante, são várias variáveis. Várias variáveis, exatamente. Tá? Então, essa decisão, se você disser qual é o nível certo, né, ninguém tem. Assim, e certamente não vai haver teoria nenhuma que te diga o nível certo falou-se algum tempo atrás, em função de um trabalho acadêmico, que era 90%, mas isso é bobagem, não tem base. Essa decisão vai ser política. Qual é o nível de dívida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que uma determinada sociedade se considera confortável, né? Que não vai colocar riscos, que não vai colocar peso. A partir desse nível, desse nível, você vai fazendo projeções para os diferentes tipos de despesas e receitas, né? Ou seja, despesas e receitas que você tem controle, o seu gasto, a sua tributação, né? E despesas que às vezes você não tem controle, por exemplo, taxa de juros, taxa de câmbio, você tem uma certa ingerência, mas não completa, né? E a partir dessas projeções, você vai delimitar alguma regra mais precisa, alguma regra mais forte para o que você pode controlar. Geralmente despesas e tributos. A gente tem um presidente da República eleito por maioria dos eleitores que é adepto, né, do Estado do bem-estar social, que acha que o Estado exato. deve ser um provedor Sim. do bem-estar da população. A gente tem um Congresso que é mais conservador. E a gente tem um mercado financeiro que é neoliberal. Como é que você acha que nesse momento, que é extremamente conservador, a sociedade brasileira, porque esse debate acontece agora no Congresso Nacional, que a sociedade brasileira vai chegar a um meio termo nisso aí. Qual é o meio termo que você vê? A partir da análise desses estudos que você fez? O grande ativo, o grande benefício que esse mecanismo pode trazer é evidenciar esta conta. Eu tenho um nível de dívida, eu tenho despesas, por exemplo, financeiras, que dependem pesadamente do nível de taxa de juros. Eu tenho também despesas financeiras, que são financiamentos favorecidos concedidos com recursos públicos, como os fundos concessionais, os fundos que alimentam o BNDES. Né? Eu tenho uma determinada tributação, né, que é uma estrutura tributária bastante regressiva e tem muitas desonerações, muitos benefícios fiscais. Né? E eu tenho as despesas tradicionais, que a gente chama de despesas primárias, né? Benefícios, obras... Saúde, educação, previdência. Né? Então, o grande efeito, e eu acho que eu tento fazer isso muito nitidamente no texto, né? O grande avanço
que essa proposta pode trazer é evidenciar esse caminho, né? Evidenciar tudo. Por quê? Aí nós entramos no histórico. Tanto a regra fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, que era o superávit, que era o resultado primário, né, o resultado nominal, quanto o teto de gastos, eles enfatizavam apenas, né, os elementos, no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, apenas o que era arrecadado e o que era gasto, tá, nas atividades tradicionais. O teto de gastos nem isso, ele ignorou completamente o lado da receita e só está trabalhando as despesas primárias. Então, o grande efeito a grande oportunidade que o governo tem, né, é colocar uma regra que parte de um objetivo, e esse objetivo é bastante razoável que seja um determinado volume de dívida, né, e vá evidenciar qual é o impacto que todos esses elementos têm. Receitas financeiras, né, despesas financeiras, portanto, despesas com juros, né, despesas com financiamentos concedidos pela União, receitas tributárias, receitas arrecadadas, portanto, os benefícios tributários simples, Zona Franca de Manaus, um conjunto de benefícios para uma quantidade enorme de setores parciais, né, e as despesas. Tá? De maneira que eu não fique só controlando um componente que é o menor deles, que é o de despesas primárias, tá? E passe a evidenciar todos. Alguns estão sob controle do governo, outros não estão. Por que o teto de gastos caiu, então, tão rápido? Não durou 2 anos? Ele era inflexível? Nesse sentido, não me parece que seja só por isso. Tá? Quer dizer, ele era uma visão absolutamente limitada, porque ele controlava apenas despesa primária. Né? Agora, ele caiu, me parece, tá, que não foi por essa insuficiência. Né? Ele caiu porque os mesmos fatores que levam à necessidade de uma regra fiscal, ou seja, o interesse político de curto prazo de gerar mais receitas, incidiram no sentido de quebrar né, de quebrá-lo. São circunstâncias, traduzindo em meu português, ou seja, quando precisa de mais dinheiro, ele não favorecia isso? Exatamente. Ou seja, ele não foi capaz, o teto de gasto em si, ele não foi capaz de reunir uma pressão social tão forte a ponto de bloquear esses mesmos fatores que levam ao interesse de um aumento de gastos acima das capacidades que a tributação permite, acima das capacidades que as condições financeiras permitem. Agora, explica mais um pouquinho a questão do teto de gastos. Ele focou muito, como você falou, na despesa primária, que são esses gastos que a gente conhece. Saúde, educação, segurança, investimento em rodovias, essas coisas. Mas ele liberou completamente o pagamento de juros, por exemplo. O país tinha que viver praticamente, a arrecadação era para pagar juros. Por que isso e qual a necessidade disso? Bom, o porquê, me parece que essa percepção da necessidade de incorporar nessa avaliação todos esses fatores, ela não estava disseminada naquele momento e eu nem sei se está disseminada hoje. Tá? É muito interessante para segmentos favorecidos, seja no mercado financeiro, né, através da não discussão, né, dos impactos, por exemplo, da variação da taxa de juros. Né, seja todos os segmentos favorecidos pelo sistema tributário regressivo, não se tributa lucros e dividendos, não há imposto sobre grandes fortunas, a tributação sobre propriedade rural é mínima. Há uma série de fatores, né, que beneficiam determinados setores. Né? Setores que se beneficiam, por exemplo, desse rendimento, se beneficiam de desonerações tributárias. Né? Setor do simples, né, no qual existe tanto
a microempresa efetivamente, quanto o profissional altamente remunerado que recebe como PJ. A gente junta, então, a gente vai juntar nesse ano aqui, para a gente tentar fechar um pouquinho essa conversa, a questão da nova regra fiscal, ou arcabouço fiscal, ou âncora fiscal, esses vários nomes que se usa aí. E a gente vai juntar também uma discussão sobre reforma tributária, porque você falou aí de imposto regressivo. Como é que essas duas discussões, elas são importantes de serem casadas durante esse ano de 2023 no Congresso, ou é uma e depois a outra? E qual seria primeiro? Olha, eu acho que é crucial. O debate sobre a âncora fiscal, o regime fiscal, permitiria evidenciar, né, a decisão que se faz ao não tributar determinados agentes, determinados fatores, não tributar agendas de capital, né, e não tributar os beneficiários de desonerações fiscais. Então, as duas são necessidades. Eu acho que os dois são necessidades. Essa questão de timing, eu tenho ouvido, tenho lido, a manifestação do governo de que eu vou fazer uma reforma tributária escalonada, porque algumas têm mais consenso do que outras. Idealmente, é bom que apareça, o mais rápido possível, tá, sejam elas encaminhadas. Me parece que pela opção expressa pelo governo, ele vai trabalhar com parte de uma reforma tributária de tributos indiretos, que é alguma coisa que necessária, absolutamente necessária, mas que não mexe com essa regressividade, que ela está mais baseada na tributação sobre renda e propriedade, né? Então, ele está adiando isso de maneira que a opção do governo foi: vou entrar primeiro com uma regra fiscal e depois começar a discutir a questão distributiva, né, que está embutida fundamentalmente no sistema tributário, nas suas exceções e desonerações. Está embutida também na vinculação, como eu falei, de determinadas receitas, tributos vinculados ao Sistema S, tributos vinculados a financiamento do BNDES, financiamento de fundos regionais, de desenvolvimento regional, né? Então, essa priorização da âncora fiscal, se ela permitir essa evidenciação, né, o que está levando a uma dívida de 55%, ou 70% ou 80% lá na frente é manter um nível de despesa tal hoje, o nível de despesa primária com previdência, com saúde, mas é manter também um nível de tributação tal, é manter um nível de desoneração tributária tal, é manter um nível de despesa financeira tal. Se todos esses elementos da conta, todas essas várias variáveis ficarem evidenciadas, né, é um grande fator de auxílio ao debate da reforma tributária. Eu não vou dizer a reforma tributária que importa. Essa de tributos indiretos também importa por uma questão de eficiência econômica, de diminuição da burocracia, é positiva, né? Mas ela é uma das pernas, ela não dá para andar sem a outra perna, que é a reforma da tributação sobre renda e patrimônio. Ok. Para a gente fechar aqui esse raciocínio de uma forma mais clara, como é que você vê esse andar desse debate aí? O Brasil vai ter que colocar, então, todas as suas contas no papel e mostrar, é isso aqui? Exatamente. O grande, e eu acho que eu enfatizo muito nesse trabalho, eu enfatizo muito que para mim é a primeira e o mais importante critério para isso. Tem que evidenciar, né, quais são os diferentes componentes que estão levando que estão levando a uma posição de objetivo desejado de dívida lá. Eu tenho um volume de dívida hoje, quero chegar a um volume de dívida daqui a 5 anos. O horizonte normalmente é de 3 a 5 anos, né? Daqui a 5 anos. Né? Quais são os fatores, todos os fatores que estão levando a isso? Se eu ficar só no resultado primário,
Se eu ficar só na despesa primária, aí não adianta. Aí eu vou continuar enfiando a cabeça num buraco na grama igual avestruz. Fernando, você vai participar dessa discussão certamente o ano todo e todos os consultores do Senado. Agora, quem está em casa, quem está na internet, em qualquer lugar, que quiser ter acesso a esse documento que vocês prepararam, que vai ter o conhecimento desse arrazoado, busca isso como? No site do Senado mesmo? No site do Senado a gente tem uma página, né, de estudos orçamentários. Né, todos os trabalhos que a gente publica na consultoria de orçamento estão disponíveis na página do Senado. Esse foi o último, esse é o de número 49, então tem 48 anteriores. Né? Você, lá no menu principal do Senado, você vai publicações, estudos orçamentários, orçamento em discussão. Tem vários tipos de estudo, várias coleções de publicações. Né? Essa é a coleção Orçamento em Discussão. Então, repetindo, o menu publicações, Senado, publicações, estudos orçamentários, orçamento em discussão. E aí você vai encontrar esse e vários outros trabalhos anteriores, meus e de outros colegas. Certo? Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado a você por não ter. Tá? Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse, está na página da TV na internet, senado.leg.br/TV ou no canal no YouTube. Veja até o próximo Agenda Econômica.